Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossas histórias. Seus lábios encontraram os meus com uma urgência que me deixou sem fôlego. As luzes de Atlanta brilhavam através da janela do quarto, mas tudo que eu conseguia sentir eram as mãos de Marcos deslizando pelas minhas costas, puxando-me contra seu corpo com uma força que traía seu desespero. Não era para ser assim. Não era para sentir este fogo correndo por minhas veias cada vez que ele me tocava. Devon. Ele sussurrou contra meu pescoço, seu sotaque jamaicano tornando-se mais pronunciado como sempre acontecia quando perdia o controle. Isso não pode. Silenciei-o com outro beijo, meus dedos se enredando em seus cabelos negros e crespos. Por um momento, esqueci que éramos editor e assistente. Esqueci que nosso casamento era apenas um contrato assinado às pressas no tribunal de Manhattan. Esqueci que cada toque, cada olhar apaixonado na frente de minha família era apenas uma encenação elaborada. Porque quando Marcos me beijava assim, nada mais importava. 3 meses antes. O escritório de Marcus Reed era um templo de literatura. Prateleiras de mogno subiam do chão ao teto, repletas de livros encadernados em couro e exemplares de primeiras edições. Sentado atrás de sua mesa de vidro, ele parecia uma divindade severa, julgando as almas dos manuscritos que caíam em suas mãos implacáveis. "Isso é lixo", declarou, atirando o manuscrito sobre a mesa. Seus olhos castanho escuros me perfuravam com aquela intensidade que fazia editores veteranos tremerem. "Devon, por que você continua me trazendo essas histórias de autores negros queer que ninguém vai comprar?" Engoli em seco, sentindo o familiar nó de frustração formar-se em minha garganta. 3 anos como assistente pessoal de Marcus Reed, e ainda lutava para convencê-lo de que havia espaço para vozes diferentes na prestigiada Pinnacle Publishing. As vendas de Coração em Fúria aumentaram 30% no último trimestre, argumentei, mantendo minha voz firme apesar do olhar fulminante que ele me lançava. Os leitores estão famintos por histórias que reflitam a diversidade de... "Os leitores estão famintos por best-sellers, Sr. Williams", interrompeu, seu sotaque jamaicano acentuando-se quando pronunciou meu sobrenome. Era sempre assim. Sr. Williams quando estava irritado, Devon quando precisava de algo. Observei-o levantar-se e caminhar até a janela. A vista do Empire State Building emoldurava sua silhueta alta e elegante. Marcus Reed, 38 anos, era a personificação do sucesso editorial. Cabelos negros, meticulosamente aparados, com fios grisalhos nas têmporas que só aumentavam seu charme, pele cor de canela, mandíbula quadrada e definida, e aquele corpo atlético que nenhum homem que passa 14 horas por dia em um escritório deveria ter o direito de possuir. E também era o chefe mais exigente, teimoso e intimidador que Nova York já conheceu. "Preciso que você cancele meu jantar com a Simon & Schuster e remarque para a próxima semana", disse ele, ainda de costas para mim, observando a cidade. "E contate meu advogado, agora." "Algum problema com o contrato da McNamara?" perguntei, já anotando as tarefas no tablet. Foi quando ele se virou e vi algo que nunca havia visto antes em seu rosto: vulnerabilidade. "Meu visto de trabalho foi negado. Tenho 30 dias para sair do país ou arranjar uma alternativa." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcus Reed não era apenas um editor. Era a Pinnacle Publishing. Em apenas 6 anos, havia transformado uma editora moribunda em uma das mais prestigiadas de Nova York. Sua saída seria catastrófica para todos nós. "Deve haver alguma solução", murmurei, mais para mim mesmo do que para ele. Marcos voltou a sentar-se, passando os dedos longos pelos cabelos em um gesto raro de nervosismo. "Meu advogado diz que poderia solicitar um visto EB-1 como pessoa de habilidades extraordinárias, mas o processo levaria meses que não tenho." Sentei-me na cadeira à sua frente, minha mente correndo através das possibilidades. "E quanto à naturalização? Você está aqui há mais de 5 anos. Preciso ser residente permanente primeiro. Tenho green card temporário de trabalho. E se..." Hesitei. A ideia parecendo absurda até mesmo para meus próprios ouvidos.
E se você se casasse com um cidadão americano? Seus olhos encontraram os meus. E por um momento pensei ter visto um lampejo de algo. Surpresa, talvez. Ou talvez fosse apenas o reflexo da luz das janelas. É ilegal casar-se apenas para obter cidadania, Sr. Williams, disse ele, mas sua voz não carregava o usual tom de repreensão. Não se for genuíno, respondi, sabendo que estava pisando em território perigoso. Marcos me estudou por um longo momento, seus olhos percorrendo meu rosto como se me visse pela primeira vez. Senti um calor inexplicável subir pelo meu pescoço. E quem? Ele perguntou lentamente. Estaria disposto a se casar com um tirano jamaicano que trabalha 80 horas por semana e não tolera a incompetência? Não sei o que me possuiu naquele momento. Talvez fosse o desespero de ver o homem que secretamente admirava, apesar de sua dureza, prestes a perder tudo pelo que havia trabalhado. Talvez fosse a perspectiva de perder meu emprego quando ele partisse. Ou talvez, apenas talvez, fosse algo mais. Algo que eu não estava pronto para admitir nem para mim mesmo. Eu me casaria com você. As palavras saíram antes que pudesse contê-las, pairando no ar entre nós como uma confissão proibida. Marcos congelou, sua expressão impenetrável. Por um momento agonizante, pensei que ele fosse rir da minha proposta absurda. Ou pior, demitir-me por impertinência. Em vez disso, ele inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, seus olhos nunca deixando os meus. Por quê? A pergunta me pegou desprevenido. Esperava choque, ridicularização, até mesmo raiva, mas não curiosidade genuína. Porque hesitei, buscando as palavras certas. Porque você transformou esta editora. Porque seu trabalho importa. E porque... Respirei fundo. Porque após 3 anos aguentando seu temperamento, suas exigências impossíveis e suas críticas implacáveis, mereço ser promovido a editor. Um sorriso lento e calculista começou a se formar em seus lábios. Ah, então é isso. Uma promoção em troca de um anel de casamento. Chame do que quiser, respondi, sustentando seu olhar. Você precisa de um marido americano, e eu preciso que você reconheça meu talento editorial. Marcos se recostou em sua cadeira, tamborilando os dedos no braço de couro. Você entende que teríamos que conviver? A imigração faz visitas surpresa. Verifica contas bancárias conjuntas. Entrevista vizinhos. Tenho um apartamento espaçoso em Brooklyn, respondi, tentando manter a voz firme, apesar do súbito aperto no peito ao imaginar Marcus Reed em meu espaço pessoal. 2 quartos. Você pode ficar com o principal. Generoso da sua parte. Ele comentou com um traço de ironia. E você pode finalmente publicar a antologia de autores negros LGBTQ+, que venho propondo há mais de 1 ano. Marcos estreitou os olhos. Não confunda negócios com... Seja lá o que for isso. É exatamente isso que é. Negócios, rebati. Você obtém seu green card, eu obtenho minha carreira. Por um longo momento apenas nos encaramos, a tensão palpável entre nós. Finalmente Marcos estendeu a mão por cima da mesa. Sr. Williams, ele disse, sua voz profunda enviando um arrepio involuntário pela minha espinha. Parece que temos um acordo. Quando nossas mãos se tocaram para selar o pacto, senti uma corrente elétrica percorrer meu corpo. Seus dedos eram surpreendentemente quentes e fortes ao redor dos meus, e por um instante perturbador, não queria soltá-los. O que eu estava fazendo? Estava realmente prestes a me casar com Marcus Reed, o homem que me fazia trabalhar até a exaustão, que criticava cada vírgula dos meus relatórios, que me ligava às 3 da manhã com emergências editoriais? O homem cujo raro sorriso de aprovação fazia meu coração acelerar de uma maneira que eu vinha ignorando por 3 longos anos? Uma última coisa, disse Marcos, ainda segurando minha mão. Meu aniversário é na próxima semana. Jantar com alguns colegas no Del Posto. Já está no seu calendário. Reservei há 3 meses. Ele balançou a cabeça. Teremos que cancelar. Se vamos fazer isso, precisamos ser convincentes. E nada seria mais convincente do que conhecer a família do meu novo noivo, não é mesmo? Senti o sangue drenar do meu rosto. Minha família? Precisamente. Seu sorriso agora era abertamente predatório. Afinal, que tipo de noivo eu seria se não conhecesse meus futuros sogros antes do casamento? 3 dias depois,
Estávamos sentados no balcão de um cartório em Manhattan, preenchendo os papéis para nossa licença de casamento. Marcos vestia um terno azul marinho impecável que acentuava seus ombros largos, enquanto eu havia optado por algo mais casual. Calças caqui e uma camisa azul clara que minha mãe sempre dizia combinar com meus olhos. "Nome completo?" perguntou a funcionária, sem levantar os olhos do computador. "Marcus Elijah Reed", respondeu ele com aquela voz autoritária que usava nas reuniões de diretoria. "Devon Alexander Williams", disse quando chegou minha vez. A mulher finalmente olhou para nós, seus olhos passando de Marcos para mim e de volta a ele. "Vocês têm certeza disso?" perguntou seu tom sugerindo que via através de nossa farsa. Marcos deslizou o braço ao redor da minha cintura, puxando-me para perto. O calor de seu corpo contra o meu enviou um tremor pela minha espinha. "Absoluta, senhora", respondeu com uma convicção surpreendente. "Devon é o melhor homem que já conheci." Senti meu rosto queimar enquanto a funcionária continuava nos observando com ceticismo. Sem pensar, virei-me para Marcos e fiz o impensável. Fiquei na ponta dos pés e beijei o canto de seus lábios. "Estamos um pouco nervosos", expliquei à mulher, sentindo meu coração martelar contra as costelas. "É um grande passo." Os olhos de Marcos se arregalaram levemente com o meu gesto audacioso, mas ele rapidamente se recompôs, seus dedos apertando minha cintura em um aviso silencioso. "O maior passo da minha vida", acrescentou, seus olhos nunca deixando os meus. Quando saímos do cartório com nossa licença de casamento, Marcos imediatamente soltou minha cintura, como se tivesse sido queimado. "Isso foi desnecessário", disse ele friamente, ajustando os punhos da camisa. "O quê? Ser convincente?" Tentei soar indiferente, apesar do rubor persistente em meu rosto. "Você queria que ela acreditasse, não queria?" Marcos me estudou por um momento, seus olhos insondáveis. "Sim, mas da próxima vez, Sr. Williams, avise antes de decidir me beijar." "Foi apenas um selinho", protestei, ignorando o fato de que ainda podia sentir o calor de sua pele contra meus lábios. "Nem chegou a ser um beijo de verdade." Algo cintilou em seus olhos. Diversão? Desafio? Antes que pudesse decifrar, ele checou o relógio. "Temos uma cerimônia no tribunal em 2 horas. Sugiro que usemos este tempo para estabelecer nossa história. Quanto tempo estamos juntos? Como nos apaixonamos? Essas são perguntas que sua família certamente fará." Assenti, tentando ignorar o formigamento em meus lábios, enquanto caminhávamos lado a lado pelas ruas de Manhattan em direção ao café mais próximo. Por um momento, quase parecia que éramos realmente um casal. 2 homens compartilhando um segredo, prestes a começar uma vida juntos. Exceto que tudo não passava de uma mentira cuidadosamente orquestrada. Uma farsa que, se descoberta, poderia nos custar muito mais do que apenas nossos empregos. A cerimônia foi breve e impessoal. Trocamos votos genéricos sob o olhar entediado de um juiz de paz e alianças simples de ouro compradas às pressas na joalheria mais próxima. Não houve flores, nem música, nem família para testemunhar enquanto prometíamos amar e honrar um ao outro até que a morte nos separe, ou até que o green card chegasse, o que viesse primeiro. Apenas Samantha, minha melhor amiga e colega editora assistente, serviu como testemunha, lançando-me olhares que alternavam entre preocupação e divertimento. "Vocês são o casal mais tenso que já vi", sussurrou enquanto assinava os papéis. "Nem parece que acabaram de se casar." Marcos, que estava próximo o suficiente para ouvir o comentário, imediatamente deslizou o braço ao redor da minha cintura, um gesto que estava se tornando perigosamente familiar. Apenas nervos do grande dia. Ele respondeu com um sorriso que nunca havia visto antes. Caloroso, encantador, transformando completamente seu rosto normalmente severo. E então, antes que pudesse me preparar, ele se inclinou e capturou meus lábios em um beijo que enviou ondas de choque por todo meu corpo. Não foi o selinho hesitante que eu havia lhe dado no cartório. Foi um beijo real, lento, deliberado, suas mãos segurando meu rosto com uma ternura surpreendente. Quando nos separamos, meus joelhos estavam fracos e minha respiração irregular. Os olhos de Marcos encontraram os meus,
e por um momento fugaz, pensei ter visto algo genuíno em suas profundezas escuras, algo que me fez questionar se eu era o único atuando. Parabéns aos noivos, declarou o juiz com indiferença, já olhando para o relógio. Próximo caso. Na calçada do lado de fora do tribunal, a realidade nos atingiu como uma onda fria. Éramos casados, legalmente vinculados um ao outro por um contrato baseado em mentiras. Bem, Sr. Williams, disse Marcus, ajustando a gravata em um gesto que reconheci como nervosismo disfarçado. Ou devo dizer Sr. Reed Williams. Devon, corrigi automaticamente. Se vamos convencer minha família de que isso é real, você precisa me chamar de Devon, consistentemente. Marcus assentiu, um sorriso enigmático brincando em seus lábios. Devon, então, agora que estamos oficialmente casados, quando exatamente pretende me informar sobre sua família? Engoli em seco, culpa se infiltrando em minha consciência. Sobre isso, há algo que você deveria saber antes de irmos a Atlanta. Seu sorriso desapareceu instantaneamente. O que você está escondendo? Como explicar para Marcus Reed, o homem que batalhara sozinho como imigrante para construir seu império editorial, que ele estava prestes a conhecer uma das dinastias negras mais ricas e influentes da América? Meu avô está comemorando 70 anos na próxima semana. Comecei hesitante. William T. Williams. Marcus franziu a testa. O nome deveria significar algo para mim? Talvez conheça a Williams Foundation ou a Williams Media Group. Vi o momento exato em que a compreensão o atingiu. Seus olhos se arregalaram e, pela primeira vez desde que o conhecia, Marcus Reed parecia genuinamente atordoado. William T. Williams, ele repetiu lentamente. O magnata das comunicações que marchava ao lado de Martin Luther King Jr., o homem cuja fortuna é estimada em mais de 2 bilhões de dólares. Esse William T. Williams é seu avô? Assenti relutantemente. E ele está muito ansioso para conhecer meu novo marido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcus me encarou como se eu tivesse acabado de anunciar que éramos parentes distantes. Você é um Williams de Atlanta, ele finalmente disse, sua voz baixa e perigosa. Um maldito príncipe da alta sociedade negra americana, e em nenhum momento durante 3 anos como meu assistente, você achou relevante mencionar isso? Não é algo que eu divulgue, respondi defensivamente. Queria ser reconhecido por meu próprio mérito, não pelo nome da minha família. Marcos soltou uma risada amarga. Enquanto eu o tratava como um simples assistente, exigindo café e relatórios às 3 da manhã, você me tratava assim porque é um tirano perfeccionista, não porque desconhecia minha família, rebati, irritação substituindo meu nervosismo inicial. Por um momento tenso, apenas nos encaramos, 2 estranhos unidos por um documento legal e um segredo compartilhado. Finalmente, Marcos ajustou os ombros de seu terno impecável, reassumindo o controle. Bem, isso certamente torna nossa história mais interessante, comentou com uma calma estudada. O editor jamaicano e o herdeiro americano, quase shakespeariano. Não sou herdeiro de nada, protestei. Tenho 5 primos à minha frente na linha de sucessão dos negócios da família. Marcos arqueou uma sobrancelha. Ainda assim, é fascinante como você manteve essa parte de sua vida tão bem escondida. Seus olhos perfuraram os meus. O que mais não sei sobre você, Devon Williams? A maneira como meu nome rolava em sua língua, suave e quase íntimo, enviou um arrepio involuntário pela minha espinha. Havia algo perigosamente sedutor em ouvir meu primeiro nome pronunciado naquele sotaque musical. Acho que temos uma semana antes da viagem para descobrir, respondi, tentando ignorar o súbito aperto no peito. Marcos consultou o relógio. Na verdade, temos exatamente 5 dias para nos transformar em um casal apaixonado e convincente. Seus olhos encontraram os meus, um desafio evidente neles. Começando agora, ele estendeu a mão, seus dedos entrelaçando-se nos meus com uma familiaridade que não deveríamos ter. Venha, marido, disse com um leve sorriso. Temos muito a aprender um sobre o outro. Enquanto caminhávamos juntos pela calçada movimentada de Manhattan,
Nossas mãos unidas e alianças reluzindo sob o sol da tarde, não pude evitar o pensamento que me atormentava. Em que tipo de confusão eu havia me metido? E mais importante, como eu sairia dela com o meu coração intacto? Se você está gostando dessa história de amor improvável, não se esqueça de continuar acompanhando para descobrir como Marcus e Devon enfrentarão a poderosa família Williams, e se esse casamento de conveniência pode se transformar em algo real. Entreguei-lhe uma taça de champanhe, observando como seus dedos roçaram levemente os meus durante a troca. Sabe o que é interessante? Comentou Marcus, tomando um gole da bebida. Ele não estava totalmente errado. Sobre eu rejeitar manuscritos de autores negros LGBTQ+. Marcus me olhou diretamente, seus olhos sérios. Tenho feito isso, não por preconceito, mas por medo. Medo do quê? Perguntei, genuinamente surpreso com sua admissão. De não vender, de arriscar o sucesso da editora que construí do zero. Ele pausou, como se escolhesse cuidadosamente suas próximas palavras. Mas talvez esteja na hora de arriscar mais, de ouvir o que você tem dito há anos. Algo quente e esperançoso floresceu em meu peito. Está falando sério? Um sorriso lento e genuíno iluminou seu rosto. Absolutamente. Quando voltarmos a Nova York, quero que você me traga aquela antologia que vem propondo. Vamos fazê-la acontecer. Sem pensar, joguei meus braços ao redor de seu pescoço, abraçando-o com força. Senti seu corpo enrijecer por um momento em surpresa, antes de relaxar, seus braços envolvendo minha cintura enquanto me puxava contra seu peito. Obrigado, sussurrei contra seu pescoço, inalando seu perfume inebriante. Quando nos separamos, notei algo diferente em seus olhos. Uma suavidade que nunca havia visto antes, misturada com algo que parecia quase desejo. Antes que pudesse analisar aquele olhar mais profundamente, a voz amplificada de meu avô preencheu o salão, chamando a atenção de todos para o início dos discursos. Durante a próxima hora, permanecemos lado a lado, ouvindo enquanto diversos oradores homenageavam a vida e conquistas de William T. Williams. Ocasionalmente, a mão de Marcus encontrava a minha, ou ele se inclinava para sussurrar algum comentário em meu ouvido, seu hálito quente fazendo minha pele arrepiar. Quando a orquestra começou a tocar novamente, anunciando o início da dança, Marcus se virou para mim. Acho que seria esperado que os recém-casados dançassem, disse ele, estendendo a mão com uma elegância que me pegou de surpresa. Não sabia que você dançava, comentei enquanto ele me guiava para a pista de dança. Um sorriso enigmático curvou seus lábios. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, Devon. Na pista, sua mão direita encontrou minha cintura, enquanto a esquerda segurava minha mão com firmeza. Com uma confiança surpreendente, ele começou a nos mover ao ritmo da música jazz suave, não apenas balançando de um lado para outro, mas executando passos reais de dança com surpreendente habilidade. Onde aprendeu a dançar assim? Perguntei, maravilhado com a forma como ele nos conduzia sem esforço entre os outros casais. Minha mãe insistiu que eu aprendesse. Dizia que um verdadeiro cavalheiro precisa saber dançar. Um brilho de nostalgia passou por seus olhos. Ela trabalhava como empregada doméstica para uma família rica em Kingston. Acreditava que se eu aprendesse as habilidades dos ricos, teria uma chance melhor na vida. Era raro Marcus falar sobre sua infância na Jamaica. Durante os últimos dias, havia compartilhado pequenos fragmentos, mas nunca algo tão pessoal quanto isso. Ela estava certa, comentei suavemente. Ele me girou com graciosidade antes de me puxar de volta para seus braços, nossos corpos agora mais próximos do que antes. Ela estaria orgulhosa de ver onde cheguei, mas também me lembraria de que sucesso sem ninguém para compartilhá-lo não é realmente sucesso. Nossos olhares se encontraram, e algo silencioso passou entre nós. Uma compreensão mútua, uma vulnerabilidade compartilhada. Marcus! Comecei, meu coração acelerando. O que acontece quando voltarmos a Nova York? Sua mão apertou levemente minha cintura. Continuamos com o plano. Convencemos a imigração. Eu fico com o meu green card. Você se torna editor. E depois? Depois... Ele pausou.
seus olhos nunca deixando os meus enquanto continuávamos a girar pela pista de dança. Depois seguimos nossas vidas, como combinado. Algo em seu tom me fez duvidar se ele realmente acreditava naquilo, ou talvez fosse apenas wishful thinking da minha parte, projetando meus próprios sentimentos confusos em suas palavras cuidadosamente neutras. Certo, concordei, forçando um pequeno sorriso. Como combinado. A música mudou para algo mais lento, mais íntimo. Sem hesitação, Marcos me puxou para mais perto, eliminando o último espaço entre nós. Meu braço deslizou ao redor de seu pescoço quase instintivamente, minha cabeça encontrando um lugar perfeito contra seu ombro. Dançamos em silêncio, nossos corpos movendo-se em perfeita sintonia, como se tivéssemos feito isso inúmeras vezes antes. Lentamente, permiti-me relaxar contra ele, fechando os olhos e simplesmente sentindo o calor de seu corpo, o ritmo de sua respiração, a firmeza de sua mão em minhas costas. Devon, Marcos murmurou contra meu cabelo, sua voz tão baixa que mal pude ouvi-lo sobre a música. Às vezes me pergunto, o quê? Perguntei quando ele não continuou. Senti-o inspirar profundamente, como se reunisse coragem. Me pergunto se em algum universo alternativo teríamos nos encontrado de outra forma, sem a dinâmica chefe-assistente, sem a necessidade de um green card. Afastei-me o suficiente para olhar em seus olhos, procurando a verdade por trás daquelas palavras surpreendentes. E nesse universo alternativo, o que seríamos um para o outro? Algo cintilou em seus olhos. Vulnerabilidade, desejo, ou talvez apenas o reflexo das luzes do salão. Por um momento pensei que ele fosse realmente responder, abrir seu coração. Em vez disso, ele simplesmente sorriu. Um sorriso suave e melancólico. Quem pode dizer? Talvez ainda fôssemos capazes de nos irritar mutuamente como ninguém mais. Uma risada escapou de meus lábios, quebrando a tensão do momento. Isso parece inevitável em qualquer universo. Continuamos dançando, o momento de quase confissão passando, mas deixando algo novo entre nós. Uma possibilidade silenciosa, não articulada, mas definitivamente presente. Mais tarde naquela noite, a festa ainda acontecia no andar de baixo, mas havíamos escapado para a varanda do segundo andar, buscando um momento de tranquilidade longe do burburinho social. O ar quente de verão da Geórgia envolvia-nos como um cobertor, perfumado com jasmim e magnólias. Marcos estava apoiado no parapeito, olhando para os jardins iluminados abaixo, o tuxedo agora mais relaxado, gravata borboleta desfeita, alguns botões da camisa abertos, revelando um vislumbre tentador de sua pele escura. A luz da lua banhava seu perfil, destacando a linha forte de sua mandíbula, a curva de seus lábios. Sua família é impressionante, comentou ele, girando distraidamente a taça de uísque em suas mãos. Complicada, mas impressionante. Sorri, juntando-me a ele no parapeito. Crescer como um Williams foi intenso. Tanta história, tantas expectativas. É por isso que fugiu para Nova York? Para escapar do peso do legado familiar? A perspicácia de sua observação me surpreendeu. Em parte, também queria provar que podia construir algo por mim mesmo, sem o nome da família abrindo portas. Marcos assentiu, compreendendo. É por isso que nunca usou suas conexões para avançar na editora? Deus sabe que sua família provavelmente conhece metade dos CEOs de Manhattan. Eu queria que você me respeitasse pelo meu trabalho, admiti, surpreendendo a mim mesmo com a honestidade. Não por quem minha família conhece. Seus olhos encontraram os meus, uma nova compreensão neles. Eu sempre respeitei seu trabalho, Devon. Desde o primeiro relatório editorial que você entregou, impecavelmente pesquisado, insightful, apaixonado. Por que acha que continuo te sobrecarregando com mais responsabilidades? Porque você é um tirano workaholic? Sugeri com um pequeno sorriso. Ele riu. Um som rico e genuíno que ainda era raro o suficiente para me fazer sentir privilegiado cada vez que o ouvia. Também, mas principalmente porque sabia que você poderia lidar com isso, que você tinha potencial para ser muito mais que um assistente. Então por que nunca me promoveu? A pergunta pairou entre nós,
carregada com algo mais profundo que apenas preocupações profissionais. Marcos desviou o olhar, tomando um gole de seu uísque antes de responder. No início, porque você precisava aprender mais. Depois, ele pausou, como se escolhesse suas palavras com cuidado. Depois, porque era egoísta. Não queria perder o melhor assistente que já tive. Ou talvez, sugeri, meu coração acelerando, não quisesse mudar nossa dinâmica. Seus olhos voltaram aos meus, intensos e questionadores. O que quer dizer? Dei um passo em sua direção, impulsionado por uma coragem que talvez viesse parcialmente do champanhe, mas principalmente de 3 dias observando esse novo Marcos. Mais aberto, mais vulnerável, mais humano. Quero dizer que, como meu chefe, você podia manter uma certa distância, controlar a situação, mas como colegas, ele repetiu, sua voz baixando para quase um sussurro enquanto também dava um passo em minha direção. Estávamos perigosamente próximos agora, próximos o suficiente para que pudesse sentir o calor emanando de seu corpo, cheirar o uísque em seu hálito. Como colegas, continuei, minha voz traindo um leve tremor. Teríamos que reconhecer que talvez, apenas talvez, haja algo mais entre nós. Algo que não tem nada a ver com green cards ou promoções. O ar entre nós parecia eletrificado, carregado com 3 anos de tensão não resolvida e 3 dias de intimidade forçada, que de alguma forma havia se tornado algo muito mais real. Devon, Marcos murmurou, meu nome soando como uma carícia em seus lábios. Estamos interpretando papéis aqui. Não podemos confundir. Não estou confundindo nada. Interrompi. Minha mão encontrando seu braço, sentindo o calor de sua pele através do tecido fino de sua camisa. Estou vendo com clareza pela primeira vez. Seus olhos escuros estudaram meu rosto, procurando algo, dúvida, hesitação, ou talvez confirmação de que eu realmente queria dizer o que estava dizendo. E então, quando pensei que ele fosse recuar, estabelecer novamente aquela distância profissional que sempre mantivera, Marcos fez algo que transformou tudo. Sua mão livre encontrou meu rosto, dedos suavemente traçando minha mandíbula em uma carícia quase reverente. Você não tem ideia, disse ele, sua voz rouca e baixa. Há quanto tempo venho tentando não sentir isso? Meu coração parecia prestes a explodir em meu peito. Sentir o quê? Em vez de responder com palavras, Marcos eliminou o espaço restante entre nós. Seus lábios encontraram os meus em um beijo que nada tinha de encenado, nada tinha de calculado para uma audiência. Era real, intenso e devastador em sua honestidade. Diferente dos beijos ensaiados que havíamos trocado para o benefício de espectadores, este era lento, exploratório, como se estivéssemos realmente nos descobrindo pela primeira vez. Seus lábios eram surpreendentemente macios contra os meus. O gosto de uísque e algo exclusivamente Marcos intoxicante. Minhas mãos encontraram seu peito, sentindo seu coração batendo tão rapidamente quanto o meu, enquanto seus dedos deslizavam para minha nuca, enterrando-se em meu cabelo e me puxando ainda mais para perto. O beijo se aprofundou, tornando-se mais urgente. Anos de desejo reprimido finalmente encontrando expressão. Quando sua língua deslizou contra a minha, não pude conter o gemido suave que escapou de minha garganta. O som pareceu quebrar algo em Marcos. Abruptamente, ele se afastou. Seus olhos selvagens e respiração irregular. Não podemos fazer isso, disse ele, dando um passo para trás. A perda repentina de seu calor foi como um balde de água fria. Por que não? Porque não é real, Devon. Ele passou a mão pelo cabelo em um gesto frustrado. É a situação. O romance forçado, a proximidade, a atuação. Está confundindo nossos sentimentos. Isso não foi atuação, argumentei apontando entre nós. E você sabe disso. Marcos desviou o olhar, sua mandíbula tensa. Eu sou seu chefe. Você é meu assistente. E estamos legalmente casados por conveniência. Esta é possivelmente a situação mais complicada em que já estive. E daí, dei um passo em sua direção, recusando-me a deixá-lo recuar para trás de suas muralhas. As coisas complicadas geralmente são as que mais valem a pena. Por um momento vi hesitação em seus olhos, o desejo de ceder,
de acreditar que poderíamos encontrar um caminho através deste labirinto que havíamos criado. Mas então, como tantas vezes antes, a máscara profissional deslizou de volta para o lugar. Precisamos manter o foco no que importa, disse ele, sua voz voltando àquele tom de editor-chefe que eu conhecia tão bem. Conseguir meu green card, sua promoção, nada mais. Senti meu coração afundar, mas antes que pudesse argumentar mais, a porta da varanda abriu-se atrás de nós. Ah, aqui estão vocês! A voz de minha mãe cortou o momento como uma faca. Devon, seu avô está prestes a fazer o brinde final. Ele quer que toda a família esteja presente. Forcei um sorriso, esperando que ela não notasse a tensão palpável no ar. Claro, mamãe. Estaremos lá em 1 minuto. Quando ela saiu, deixando-nos novamente sozinhos, o momento havia passado. Marcos já estava ajeitando sua gravata borboleta, recompondo-se. Vamos, disse ele, estendendo a mão como se nada tivesse acontecido. Não devemos deixar seu avô esperando. Olhei para sua mão estendida, sentindo um nó formar-se em minha garganta. Queria gritar, forçá-lo a reconhecer o que tinha acabado de acontecer entre nós. Mas conhecia Marcus Reed bem o suficiente para saber que, uma vez que ele decidia fechar uma porta, nada poderia fazê-lo reabri-la. Pelo menos não hoje. Então coloquei minha mão na dele, permitindo que me guiasse de volta para a festa, onde voltaríamos a ser o feliz casal recém-casado. Uma farsa que, para mim pelo menos, estava se tornando dolorosamente próxima da verdade. Na manhã seguinte, acordei com o lado de Marcos na cama já vazio e frio. Encontrei-o na pequena mesa do canto do quarto, trabalhando em seu laptop, completamente vestido e parecendo que já estava no modo editor-chefe há horas. Bom dia, disse ele formalmente, mal erguendo os olhos da tela. Café? Assenti, tentando não sentir uma pontada de decepção com sua frieza calculada. Era claro que havia decidido fingir que nosso momento na varanda nunca acontecera. Enquanto tomávamos café em um silêncio desconfortável, meu telefone vibrou com uma mensagem. Era de Samantha, minha colega de trabalho e amiga que havia testemunhado nosso casamento. Tudo bem? Perguntou Marcos quando viu minha expressão mudar. Não exatamente, respondi, mostrando-lhe a tela do celular. Samantha diz que uma agente de imigração apareceu no escritório ontem, fazendo perguntas sobre nós. Marcos imediatamente ficou alerta, colocando a xícara de café de lado. Que tipo de perguntas? Quanto tempo nos conhecemos quando começamos a namorar? Detalhes sobre nossa relação. Continuei lendo a mensagem. Aparentemente, alguém fez uma denúncia anônima, sugerindo que nosso casamento é fraudulento. Quem faria isso? Questionou Marcos, sua voz tensa. Uma ideia surgiu em minha mente. Jasmine, talvez. Ela nunca gostou de mim e depois daquele encontro com Darian, ou Darian ele mesmo, sugeriu Marcos, levantando-se e começando a andar pelo quarto. Ele claramente tem uma agenda contra mim. Que melhor maneira de afastar um concorrente do mercado do que deportá-lo? Continuei lendo a mensagem. Samantha diz que a agente planeja nos entrevistar separadamente quando voltarmos. Mariel Gonzalez é o nome dela. Aparentemente, ela tem reputação de ser implacável em casos de fraude matrimonial. Marcos parou sua caminhada agitada, virando-se para me encarar. Pela primeira vez desde que o conhecia, vi algo em seus olhos que nunca imaginei ver. Medo genuíno. Devon, disse ele, sua voz séria. Se eles descobrirem a verdade, não é apenas meu visto que está em jogo. Você poderia enfrentar acusações criminais por fraude de imigração. O peso daquela realidade me atingiu. Em nossa pressa de executar este plano, em meio a nossos jogos de poder e negociações, não havíamos realmente considerado as consequências legais se fôssemos descobertos. O que fazemos? Perguntei. A gravidade da situação finalmente me atingindo por completo. Marcos sentou-se na beirada da cama, próximo a mim, seu semblante pensativo. Precisamos ser mais convincentes do que nunca. Conhecer cada detalhe da vida um do outro. Ter histórias consistentes, fotos, mensagens, tudo que um casal real teria. Já estamos fazendo isso, apontei. Não o suficiente. Seus olhos encontraram os meus, intensos e determinados. Precisamos ser perfeitos. Não podemos dar a ela nenhuma brecha para duvidar. Assenti,
compreendendo a seriedade da situação. E quando voltarmos a Nova York, teremos que viver juntos de verdade, não apenas no papel. Compartilhar um apartamento, rotinas diárias, tudo. Ele pausou, seu olhar nunca deixando o meu. Podemos fazer isso? A pergunta carregava um peso além das palavras. Podíamos viver juntos depois do que havia acontecido na varanda? Depois daquele beijo que havia mudado tudo e nada ao mesmo tempo? Sim, respondi finalmente. Podemos fazer isso. Marcos assentiu, um leve alívio suavizando sua expressão. Ainda temos 2 dias aqui. Vamos usá-los para reforçar nossa história, criar mais memórias visíveis. Sua família pode ser nossa melhor proteção. Como assim? Se sua família influente acredita que somos um casal genuíno, isso terá peso com a imigração, explicou. Precisamos garantir que não reste dúvida na mente de ninguém aqui. Engoli em seco, compreendendo o que ele estava propondo. Então continuamos a atuar. Algo cintilou em seus olhos. Uma emoção fugaz que não consegui decifrar antes que desaparecesse. Sim, continuamos a atuar. Mas enquanto ele se levantava para se preparar para mais um dia de fingimento, uma pergunta ecoava em minha mente. Quanto do que estávamos sentindo era realmente atuação? E se sob a pressão dessas circunstâncias extraordinárias, estivéssemos finalmente sendo honestos um com o outro pela primeira vez? E se o maior risco não fosse a descoberta de nossa fraude, mas a descoberta de sentimentos que nenhum de nós estava preparado para enfrentar? Se você está envolvido nessa história de amor complicada, não deixe de acompanhar a parte final para descobrir se Marcos e Devon conseguirão convencer a imigração e a si mesmos sobre a verdadeira natureza de seus sentimentos. Nova York nos recebeu com uma chuva fina e persistente. O céu cinzento contrastando drasticamente com os dias ensolarados que havíamos deixado em Atlanta. Enquanto o táxi serpenteava pelas ruas familiares em direção ao meu apartamento em Brooklyn, não pude deixar de sentir que o clima refletia perfeitamente o estado de espírito entre Marcos e eu. Os 2 últimos dias na mansão dos Williams haviam sido um exercício de proximidade forçada e distância emocional calculada. Em público, continuávamos sendo o casal apaixonado, mãos dadas, sorrisos compartilhados, pequenos gestos de afeto que faziam minha família suspirar de aprovação. Em privado, Marcos havia erguido um muro entre nós, recuando para trás de sua fachada profissional, como se aquele beijo na varanda nunca tivesse acontecido. Agora, sentados lado a lado no banco traseiro do táxi, observando a chuva escorrer pela janela, o silêncio entre nós parecia ensurdecedor. Chegamos, anunciou Marcos quando o táxi parou diante do meu prédio em Cobble Hill, um brownstone renovado com vista para o parque. Enquanto descarregávamos as malas sob a chuva, tive um vislumbre de como seria realmente, não apenas no papel, mas na vida cotidiana, ser casado com Marcus Reed. Ele insistiu em carregar a bagagem mais pesada, segurou a porta para mim, verificou 2 vezes se havíamos pego tudo. Pequenos gestos de consideração que pareciam tão naturais vindos dele que quase doía. Meu apartamento no 3º andar não era tão luxuoso quanto a mansão que havíamos deixado, mas sempre tivera orgulho de seu charme vintage, com piso de madeira original, janelas altas e uma pequena varanda com vista para árvores frondosas. Vendo Marcos entrar com suas malas, seus olhos percorrendo o espaço que em breve compartilharíamos, senti uma onda de nervosismo me atingir. É encantador, comentou ele, colocando as malas no corredor. Muito você. O que quer dizer? Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Acolhedor, cheio de livros, ligeiramente desorganizado, mas de um jeito proposital. Senti meu rosto aquecer com seu comentário perspicaz. O quarto principal é por aqui, disse, mudando de assunto enquanto o guiava pelo corredor. Como combinamos, você pode ficar com ele. Eu usarei o quarto de hóspedes. Marcos assentiu, seguindo-me até o quarto espaçoso com sua cama king size e janelas amplas. Tem certeza? É seu apartamento. Tenho. Respondi rapidamente, talvez rápido demais. A ideia de Marcos dormindo em minha cama, mesmo sem mim nela, já era perturbadora o suficiente. Além disso, o quarto de hóspedes tem a melhor mesa para trabalhar.
Ele colocou a mala sobre o baú aos pés da cama, seus olhos encontrando os meus brevemente, antes de desviar o olhar. Quando a agente de imigração vier para a visita surpresa, teremos que tornar isso convincente. Roupas misturadas, pertences pessoais. Já pensei nisso, interrompi. Podemos organizar nossas coisas para parecer que compartilhamos o quarto, mesmo que durmamos separados. A palavra não dita pairava entre nós. Mesmo que não sejamos realmente casados. Mesmo que aquele beijo tenha sido um erro. Mesmo que estejamos apenas fingindo. Certo, concordou ele, a máscara profissional firmemente no lugar. Temos a entrevista com a agente de imigração em 3 dias. Devemos usar esse tempo para aperfeiçoar nossa história. A maneira como ele disse, nossa história, clínica, estratégica, me fez querer gritar. Queria sacudi-lo, forçá-lo a reconhecer o que havia acontecido entre nós. Em vez disso, apenas assenti. Vou preparar algo para comermos. Ofereci, recuando para a porta. Deve estar faminto após o voo. Na cozinha, ocupei-me com a preparação de uma refeição simples, tentando ignorar a consciência constante da presença de Marcos em meu apartamento. O som de seus passos no corredor, o ruído suave da água correndo quando ele usou o banheiro, o rangido da cama quando ele se sentou para desempacotar. Era estranho como alguém podia parecer simultaneamente tão perto e tão distante. Os 3 dias seguintes estabeleceram uma rotina cautelosa entre nós. Acordávamos cedo, tomávamos café juntos em um silêncio que alternava entre confortável e tenso, íamos juntos para o escritório, para manter as aparências, mesmo que normalmente eu chegasse 1 hora antes dele. Trabalhávamos em nossos papéis habituais de editor-chefe e assistente, e voltávamos para casa separadamente, encontrando-nos novamente para um jantar silencioso e distante. À noite, cada um retirava-se para seu quarto, a porta fechada entre nós simbolizando todas as coisas não ditas que se acumulavam como nuvens de tempestade. Na superfície, éramos civilizados, até amigáveis. Nas raras ocasiões em que saíamos juntos, para comprar mantimentos ou encontrar amigos que sabiam de nosso casamento, deslizávamos facilmente de volta para nossos papéis de casal apaixonado, como atores experientes retomando personagens familiares. Mas nos momentos privados, quando acidentalmente nos esbarrávamos no corredor estreito ou nossas mãos se tocavam ao passar a manteiga no café da manhã, a eletricidade entre nós era quase palpável, carregada com tudo que nos recusávamos a discutir. Na véspera de nossa entrevista com a agente de imigração, encontrei Marcos na sala de estar, cercado por documentos espalhados sobre a mesa de café. O que é tudo isso? Perguntei, sentando-me no sofá ao seu lado. Preparação, respondeu ele, empurrando uma pasta em minha direção. Histórias de casais que passaram por entrevistas similares. As perguntas mais comuns. Estratégias para parecer autêntico. Folheei a pasta, impressionado com sua meticulosidade. Você sempre foi assim? Tão exaustivamente preparado? Um sorriso relutante curvou seus lábios. Como acha que um menino de Kingston, sem conexões, conseguiu se tornar editor-chefe em Nova York? Pensei que fosse por seu charme natural e temperamento doce. Provoquei, arrancando uma risada genuína dele. Um som que ainda fazia meu coração acelerar, mesmo depois de tudo. Ironicamente, disse ele, recostando-se no sofá, é exatamente por causa de minha falta de temperamento doce que estamos nesta situação. O que quer dizer? Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo, um gesto que havia notado ser um sinal de sua vulnerabilidade rara. Se eu tivesse sido menos difícil ao longo dos anos, talvez tivesse amigos mais próximos, relacionamentos mais significativos, alguém com quem realmente pudesse ter me casado, em vez de recorrer a um arranjo de conveniência com meu assistente. A honestidade crua de suas palavras me pegou desprevenido. Você realmente acredita nisso? Que está sozinho porque é difícil? Marcos desviou o olhar, seus olhos fixando-se nas luzes da cidade através da janela. Constrói-se uma carreira ou constrói-se uma vida, Devon. Raramente ambos. Isso é besteira, retruquei, surpreendendo-nos a ambos com minha veemência. Muitas pessoas têm carreiras extraordinárias e relacionamentos significativos.
incluindo meu avô, que você tanto admira. Seu avô é excepcional. E você não é? Inclinei-me para a frente, determinado a fazê-lo encarar a verdade que vinha ignorando. Marcos, você não está sozinho porque é difícil ou focado demais em sua carreira. Está sozinho porque escolheu estar. Seus olhos encontraram os meus. Indignação inicial dando lugar a algo mais reflexivo. E por que eu escolheria isso? Medo, respondi simplesmente. Medo de ser vulnerável. De se abrir o suficiente para deixar alguém ver além do editor-chefe implacável. De arriscar ser rejeitado pelo que realmente é, não pela persona que criou. Um silêncio pesado seguiu-se às minhas palavras. Por um momento pensei que ele fosse se fechar novamente, rejeitar minha análise com algum comentário mordaz. Em vez disso, lentamente assentiu. Talvez você esteja certo, admitiu ele, sua voz mais suave que o habitual. É mais fácil manter as pessoas à distância do que arriscar deixá-las se aproximar o suficiente para machucar você. Ou para amar você, acrescentei, quase sem pensar. Nossos olhares se encontraram e, por um momento, todas as barreiras, todas as pretensões, todas as camadas de chefe e assistente, jamaicano e americano, pareceram derreter. Éramos apenas Marcos e Devon, dois homens sentados em um sofá, perigosamente próximos de admitir sentimentos que haviam estado crescendo por muito mais tempo que nosso casamento de fachada. Devon, ele começou, sua voz rouca. Sobre o que aconteceu em Atlanta. O interfone tocou, cortando o momento como uma faca afiada. Quem poderia ser a esta hora? Murmurei, levantando-me relutantemente para atender. A voz que respondeu do outro lado me gelou até os ossos. Sr. Williams? Sou Mariel Gonzalez, do Serviço de Imigração. Sei que nossa entrevista está marcada para amanhã, mas decidimos fazer uma visita surpresa. Espero que não seja inconveniente. Olhei para Marcos, cujos olhos se arregalaram em alarme. Uma visita surpresa. Exatamente o que temíamos. Claro, respondi, forçando uma calma que estava longe de sentir. Pode subir. Quando desliguei o interfone, Marcos já estava de pé, rapidamente recolhendo os documentos incriminadores da mesa. Rápido, disse ele, empurrando as pastas em meus braços. Esconda isso. Eu vou arrumar o quarto para parecer que dormimos juntos. Enquanto corria para esconder as pastas no meu escritório improvisado, ouvi Marcos movendo-se rapidamente pelo apartamento, provavelmente espalhando estrategicamente seus pertences para criar a ilusão de uma vida compartilhada. Quando a campainha tocou 3 minutos depois, respirei fundo, preparando-me para a maior performance de nossas vidas. Mariel Gonzalez era uma mulher pequena, de meia idade, com olhos perspicazes que pareciam notar cada detalhe enquanto a convidávamos para entrar em nosso apartamento. Seu cabelo grisalho estava preso em um coque apertado e seu terno cinza era tão severo quanto sua expressão. Obrigada por me receberem com tão pouco aviso, disse ela, embora seu tom sugerisse que não se importava realmente se nos convinha ou não. Às vezes, visitas surpresa revelam mais sobre a autenticidade de um relacionamento do que entrevistas formais. Compreensível, respondeu Marcos, deslizando o braço ao redor da minha cintura com uma naturalidade praticada. Embora ache que teria preferido nos encontrar em um dia em que não estivéssemos ambos exaustos após um longo dia no escritório. Seu tom leve e ligeiramente irritado era perfeito, exatamente como um marido real reagiria a uma intrusão inesperada. Por favor, sente-se, ofereci, indicando o sofá onde Marcos e eu estávamos quase tendo uma conversa sincera minutos antes. Posso lhe oferecer algo para beber? Chá, café, água? Água seria ótimo e obrigada, respondeu ela, retirando um tablet e um pequeno gravador de sua pasta. Importam-se se eu gravar nossa conversa? É procedimento padrão. De modo algum, respondeu Marcos, sentando-se na poltrona oposta a ela. Enquanto ia buscar água na cozinha, ouvi Gonzalez começar com perguntas aparentemente inocentes. Há quanto tempo morávamos neste apartamento, como era trabalhar juntos e viver juntos? Se tínhamos algum plano para o futuro? Voltei com a água a tempo de ouvir Marcos responder à última pergunta com uma sinceridade surpreendente. Na verdade, estamos considerando comprar um lugar próprio, disse ele, aceitando o copo que lhe entreguei com um sorriso de agradecimento.
Talvez algo com um pequeno jardim. Devon sempre quis ter um espaço para cultivar ervas e vegetais. Sentei-me ao lado dele genuinamente surpreso. Havia mencionado esse desejo uma única vez, meses antes, durante uma conversa casual no escritório. O fato de ele ter lembrado e mencionado isso agora me tocou profundamente. Interessante, comentou Gonzales, seus olhos astutos nunca deixando nossos rostos. E vocês pretendem ter filhos? Adoção, talvez? Eventualmente, respondi, lembrando-me de nossa conversa em Atlanta. Mas primeiro queremos estabelecer nossas carreiras. Marcos está lançando uma nova divisão editorial e eu estou sendo promovido a editor, completou Marcos, seu olhar encontrando o meu. Devon finalmente aceitou o cargo que venho oferecendo há meses. Ele estava apenas sendo teimoso. Olhei para ele genuinamente chocado. Era a primeira vez que ouvia falar dessa promoção real, não apenas a que havíamos negociado como parte de nosso acordo. Parabéns, disse Gonzales, embora seu tom permanecesse neutro. Então, digam-me como se conheceram. Detalhes, por favor. Durante a próxima hora, respondemos a um bombardeio de perguntas, algumas esperadas, outras surpreendentemente pessoais. Gonzales nos interrogou separadamente e depois juntos, procurando inconsistências em nossas histórias, observando nossa linguagem corporal, testando nosso conhecimento um do outro. Sr. Reed, ela perguntou em determinado momento, qual é a comida favorita do seu marido? Camarão ao alho com linguine, respondeu Marcos sem hesitação. Mas apenas se os camarões forem selvagens, não de cativeiro. Ele jura que consegue sentir a diferença no sabor, embora eu ache que é pura pretensão. Não pude conter o sorriso surpreso. Nunca havíamos discutido minhas preferências alimentares durante nossos ensaios, mas ele estava absolutamente correto, até mesmo sobre o meu esnobismo quanto aos camarões. E qual é o maior medo do Sr. Reed? Gonzales perguntou-me mais tarde. Hesitei por um momento pensando nas respostas ensaiadas que havíamos preparado, mas em vez disso, ouvi-me dizer a verdade: fracassar, não apenas profissionalmente, mas pessoalmente. Decepcionar as pessoas que confiaram nele, especialmente depois de tudo que superou para chegar onde está. Marcos me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Surpresa, talvez, ou reconhecimento de uma verdade que ele mesmo nunca havia articulado. A entrevista continuou, cada pergunta mais incisiva que a anterior. Gonzales examinou nosso apartamento, comentando sobre fotos, apressadamente colocadas em molduras durante nossa visita a Atlanta, verificando o banheiro, onde havíamos estrategicamente misturado nossas escovas de dentes e produtos de higiene, e até mesmo o closet, onde algumas das roupas de Marcos haviam sido penduradas ao lado das minhas. Finalmente, após quase 2 horas de interrogatório, ela fechou seu tablet. Bem, senhores, agradeço sua cooperação. Sua expressão permanecia ilegível. Preciso dizer que recebemos uma denúncia específica sobre a autenticidade de seu casamento. Senti Marcos enrijecer ao meu lado, embora sua expressão permanecesse neutra. Posso perguntar a natureza dessa denúncia? Questionou ele. Gonzales consultou suas anotações. A alegação é que vocês se casaram apenas para que o Sr. Reed pudesse obter seu green card, com a promessa de uma promoção para o Sr. Williams como pagamento. Ouvi-me soltar uma risada nervosa, genuinamente alarmado com a precisão da acusação. Isso é absurdo. É mesmo? Gonzales ergueu uma sobrancelha. Porque devo dizer, é uma acusação bastante específica. Marcos se inclinou para a frente, sua expressão séria. Senhora Gonzales, trabalho em publicação há quase 2 décadas. Se há algo que aprendi, é que as histórias mais convincentes contêm elementos de verdade misturados à ficção. Uma pequena ruga de curiosidade apareceu na testa dela. Continue. É verdade que promovi Devon após nos casarmos, admitiu Marcos, sua voz firme. E é verdade que meu visto estava expirando quando nos casamos. Esses fatos isolados, alinhados maliciosamente, poderiam parecer suspeitos. Meu coração acelerou, incerto de onde Marcos estava indo com essa admissão parcial. Mas o que essa denúncia não menciona, continuou ele, sua mão encontrando a minha no sofá,
é que estive apaixonado por esse homem durante 2 anos antes de reunir coragem para admitir meus sentimentos. Minha cabeça virou-se bruscamente para encará-lo, genuinamente chocado com suas palavras. "O quê?" perguntou Gonzales, parecendo igualmente surpresa. Marcos continuou. "Seus olhos nunca deixando os meus. Quem quer que tenha feito essa acusação conhece apenas parte da história. É verdade que casei com Devon quando meu visto estava expirando, mas não porque precisava de um green card. Casei com ele porque finalmente percebi que poderia perdê-lo, perder a chance de estar com ele, se fosse forçado a deixar o país." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Não conseguia desviar o olhar de Marcos, procurando em seus olhos algum sinal de que estava apenas representando, intensificando nossa história para benefício de Gonzales. Mas o que vi foi uma vulnerabilidade crua que nunca havia testemunhado antes. "Sr. Williams?" A voz de Gonzales me trouxe de volta à realidade. "O senhor confirma essa versão dos eventos?" Engoli em seco, minha mente girando. O que Marcos estava fazendo? Era tudo parte da encenação ou havia verdade em suas palavras? "Devon", Marcos murmurou, tão baixo que só eu poderia ouvir. "Diga a verdade." Foi então que compreendi. Ele não estava me pedindo para mentir de modo mais convincente. Estava me pedindo para ser honesto, realmente honesto, pela primeira vez desde que começamos essa farsa. "A verdade", comecei lentamente, meus olhos ainda presos aos dele, "é que trabalhei para Marcos por 3 anos antes de nos casarmos. 3 anos observando-o de longe, admirando não apenas seu brilhantismo profissional, mas também sua integridade, sua paixão, sua determinação feroz." Senti a mão de Marcos apertar a minha, encorajando-me a continuar. Quando descobri que ele poderia ser deportado, ofereci uma solução prática. Um casamento de conveniência. Minha voz tremeu ligeiramente. O que não admiti, nem para mim mesmo na época, é que não era apenas sobre salvar sua carreira ou avançar a minha. Era sobre não perder a pessoa que havia, sem que eu percebesse, se tornado a mais importante em minha vida. Lágrimas inesperadas picaram meus olhos e pisquei rapidamente para contê-las. Então, sim, nosso casamento começou de maneira não convencional. Mas o que descobrimos desde então, o que estamos ainda descobrindo, é muito mais real do que qualquer romance tradicional poderia ser. Gonzales olhou entre nós, sua expressão insondável. Após um momento que pareceu uma eternidade, ela desligou o gravador. "Senhores", disse ela, levantando-se, "já vi muitos casamentos arranjados em meu trabalho. Casamentos por conveniência, por dinheiro, por status de imigração." Ela fez uma pausa, ajustando sua pasta. "Mas também vi casamentos reais que começaram das maneiras mais inesperadas. Levantamo-nos ainda de mãos dadas, esperando seu veredicto. Não posso dizer qual é o caso de vocês com certeza absoluta", continuou ela. "Mas posso dizer que, seja qual for o motivo que os uniu inicialmente, o que vejo agora são 2 pessoas que claramente se importam profundamente uma com a outra." Um pequeno sorriso, o primeiro da noite, curvou seus lábios. "Receberei vocês amanhã para finalizar a papelada. Por enquanto, meu relatório indicará que não encontrei evidências de fraude matrimonial." Quando a porta se fechou atrás dela, permanecemos imóveis por um longo momento, ainda processando o que havia acontecido e o que havíamos admitido, não apenas para Gonzales, mas um para o outro. "Marcos", comecei hesitante, virando-me para encará-lo. "O que você disse?" "Foi verdade", interrompeu ele, sua voz baixa, mas firme. "Cada palavra." Meu coração parecia prestes a explodir em meu peito. "Você está apaixonado por mim há 2 anos?" Um sorriso relutante curvou seus lábios. "Provavelmente mais. Apenas demorei 2 anos para admitir para mim mesmo, porque nunca disse nada." Marcos soltou minha mão, passando os dedos pelo cabelo, em um gesto nervoso que havia me tornado tão familiar. "Porque você era meu assistente. Porque temia arruinar nossa dinâmica profissional. Porque..." Ele pausou, seus olhos encontrando os meus. "Porque estava aterrorizado de que você não sentisse o mesmo." Dei um passo em sua direção, meu coração martelando contra minhas costelas. "E o que você acha agora? Depois do que eu disse?" Em vez de responder com palavras, Marcos eliminou a distância entre nós. Suas mãos encontraram meu rosto,
segurando-o com uma ternura que contrastava com sua habitual confiança dominante. Quando seus lábios tocaram os meus, não foi como nosso beijo em Atlanta, carregado de desejo reprimido e confusão. Este era mais suave, mais deliberado, um beijo de reconhecimento e promessa. Meus braços envolveram sua cintura, puxando-o para mais perto, aprofundando o beijo até que estivéssemos ambos sem fôlego. Quando finalmente nos separamos, vi em seus olhos tudo o que havia estado procurando durante anos. Não o editor-chefe exigente, não o marido de fachada, mas simplesmente Marcos, real, vulnerável e finalmente meu. Acho, disse ele, sua testa descansando contra a minha, que perdemos muito tempo fingindo não sentir o que sentimos. Então, o que fazemos agora? Perguntei, meus dedos traçando distraidamente o contorno de sua mandíbula. Um sorriso lento e genuíno iluminou seu rosto. Agora, começamos de novo. Não como chefe e assistente, não como um acordo de negócios. Seus olhos brilhavam com uma emoção que nunca havia permitido mostrar antes, mas como dois homens que, por acaso, já são legalmente casados. Uma risada escapou de meus lábios. Fizemos tudo ao contrário, não foi? Completamente ao contrário, concordou ele, seus dedos entrelaçando-se nos meus. Mas talvez esse fosse o único caminho possível para nós. Sorri, percebendo a verdade em suas palavras. Marcus Reed e Devon Williams. Dois homens teimosos demais, protegidos demais, para seguir qualquer caminho convencional para o amor. Então, disse ele, puxando-me gentilmente em direção ao corredor. Já que somos oficialmente um casal real agora, acho que não precisamos mais de quartos separados, precisamos? Meu coração acelerou com a implicação de suas palavras. Definitivamente não. Quando seus lábios encontraram os meus novamente, mais urgentes desta vez, todas as dúvidas, todos os medos, todas as incertezas que haviam nos separado durante tanto tempo, finalmente se dissolveram. Nosso casamento podia ter começado como um contrato, mas havia se transformado em algo infinitamente mais valioso. Algo que nenhum documento legal poderia capturar, nenhuma entrevista de imigração poderia validar. Algo real. 6 meses depois. O sol de fim de tarde filtrava-se através das janelas do escritório de Marcos. Agora oficialmente nosso escritório conjunto, desde que a divisão de literatura diversa da Pinnacle Publishing havia sido inaugurada sob nossa liderança compartilhada. Marcos estava inclinado sobre um manuscrito, caneta vermelha em mãos, completamente absorto como sempre ficava quando encontrava uma história que o cativava. Observei-o por um momento da porta, admirando a forma como a luz dourada acentuava os ângulos de seu rosto, como seus dedos longos viravam as páginas com reverência, como um pequeno sorriso aparecia em seus lábios quando lia uma passagem particularmente boa. Pare de me encarar e venha ler isso, disse ele sem erguer os olhos, aquele leve sotaque jamaicano que eu tanto amava, tornando-se mais pronunciado quando estávamos sozinhos. Como sabia que eu estava aqui? Perguntei, aproximando-me de sua mesa. Ele finalmente olhou para cima, seu sorriso se alargando. Sempre sei quando você está por perto. É como se o ar mudasse. Mesmo depois de 6 meses juntos, realmente juntos, suas palavras ocasionalmente românticas ainda tinham o poder de me fazer corar. O que estou lendo? Perguntei, contornando a mesa para me posicionar ao seu lado. O próximo best-seller da nossa divisão, respondeu ele, entregando-me o manuscrito. História de amor entre um executivo caribenho e seu assistente americano. Parece familiar? Ri, examinando as páginas. Espero que tenha um final feliz. O mais feliz, murmurou ele, puxando-me para seu colo com uma facilidade praticada. Como o nosso. Quando seus lábios encontraram os meus em um beijo que prometia muito mais para mais tarde, não pude deixar de pensar em como havíamos chegado a este ponto. De um casamento de conveniência nascido do desespero a uma parceria genuína construída em respeito mútuo, admiração e um amor que crescia mais profundo a cada dia. Marcos interrompeu o beijo, seus olhos estudando meu rosto com aquela intensidade que nunca deixava de me emocionar. No que está pensando?
Em como os contratos podem levar a coisas inesperadas, respondi, meus dedos traçando a linha de sua mandíbula. No começo, tudo o que tínhamos era um acordo no papel. E agora? Perguntou ele, sua voz baixa e íntima. Sorri, inclinando-me para roçar meus lábios contra os dele mais uma vez. Agora temos tudo. Enquanto o sol se punha sobre Manhattan, permanecemos juntos. Dois homens que haviam encontrado o amor no lugar mais improvável. Não nos termos de um contrato legal, mas nos espaços não escritos entre as linhas, onde os verdadeiros corações residem. Se você gostou desta história de amor improvável, lembre-se de que, às vezes, os relacionamentos mais extraordinários começam das maneiras mais inesperadas. E talvez, apenas talvez, o amor verdadeiro está esperando onde menos esperamos encontrá-lo, mesmo em um contrato de conveniência. Fim.